Para trazer mais um textozinho aqui para a gente dividir conhecimentos. E estamos chegando já no final do ano, né? Já falta pouco, menos aí, hoje é 16, menos de 15 dias aí para encerrarmos um ano, mais um ano aí de atividades, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a justiça divina, né? E nada mais é do que aquilo tudo que nós tenhamos visto aí durante esses vídeos que eu passei aí, e que puderam fazer vocês talvez refletir um pouco sobre os assuntos, e nela todos aqueles textos estão inseridos o quê? A justiça divina, né? O que Deus nos propõe, no que Ele nos traz no dia a dia, ok? Então vamos lá, justiça divina foram tirados desse texto de várias biografias, né? Por exemplo, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos, de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, Justiça Divina, ok? E João disse assim: e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Então, a luz diante das trevas prevaleceram. Então, é muito mais forte do que qualquer treva, né, gente? Vamos entender bem isso, ok? A humanidade continua debatendo-se em meio de alnevoeiros densos do sofrimento. Mesmo após a vinda do Cristo, ainda não compreendemos o caminho que leva à justiça do Pai. Não é verdade? Mesmo depois de Cristo ter vindo, nos mostrado, falado, e ainda não conseguimos compreender direito o caminho que nos leva à justiça, né, do Pai, a qual estamos todos inseridos. Vários séculos se passaram e Deus, em sua infinita bondade, permitiu que o véu fosse rasgado em prol da humanidade perdida e assim iniciou uma nova investida da luz, para que os cegos enxergassem e os surdos escutassem. Então, o que seria, né, esse caminho, né? O que seria, né, essa nova investida da luz, né? Vários séculos se passaram depois de Cristo, né? E aí agora veio chama aqui uma infinita bondade, né? Deus, na sua infinita bondade, permitiu que esse véu, né, essa obscuridade que existia aí, que existe, né, fosse rasgado, tá? Vamos tentar entender aí. Para que os cegos enxergassem e os surdos ouvissem. Então, estamos falando daqueles que realmente estão no dia a dia aí com todas as suas vidas e não querem enxergar a verdadeira justiça, né? O verdadeiro caminho. E aqueles que ouvem, escutam, mas não ouvem, né? Então tem uma diferença aí de você escutar e ouvir, né? Quando você traz para dentro de si, você traz para a sua vida, você ouve, reflete, vê se tem sentido e traz para a sua vida, né? Então vamos lá. Assim vimos o conhecimento da justiça divina atravessar o céu e por intermédio dos homens de boa vontade, e as vozes do Espírito espalharam-se pelos 4 cantos da abobada azul, para que o homem pudesse enxergar e compreender a forma mais perfeita. O Espiritismo é de ordem divina. Abrandou todos os corações em sua boa vontade, e por esforço próprio conseguiram entrever a verdade. Então, aí faz parte a doutrina, né, espírita, o espiritismo faz parte da justiça divina. Ele mandou vários profetas, mandou Jesus para que trouxesse o esclarecimento. E aí nós estamos caminhando, mas muitas vezes não vemos. E desta vez mandou mais uma coisa, o espiritismo. Revelação de quem? Dos espíritos, de quem vive lá, do que acontece lá.
né? Para trazer, permitiu que trouxesse para nós as verdades, algumas coisas reais aí, para que a gente possa refletir sobre isso. Isso, gente, independente de religião, tá? Muitas vezes você fala assim, mas eu sou católico, eu sou evangélico, e assim, eu não posso me envolver com o espiritismo. Não tem nada a ver, porque espíritos todos nós somos, né? Não é verdade? Cada um tem a sua filosofia de vida, cada um tem o seu ritmo de vida. E estudar, trazer conhecimento, isso não requer religião. É isso que o espiritismo trouxe. Verdade, raciocínio, estudo, perseverança, fé. É isso que o espiritismo trouxe. E aí, diante disso, conhecimento, para que possamos caminhar até dentro das nossas religiões, com os pés no chão, seguindo verdadeiros caminhos para não sermos enganados por falsos profetas, né? Por aqueles que querem ludibriar, transformar através da palavra e nos enganar, prometendo céus, prometendo moradas, prometendo muitas coisas que nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos muita morada, sim, no universo, mas são moradas do nosso Pai. São elas que nós iremos como se estivéssemos voltando para a nossa casa, ok? Desde o momento em que o codificador francês transcreveu a última linha da obra O Céu e o Inferno, que foi Allan Kardec, né? Foi dado ao homem compreender com clareza os mecanismos da justiça divina, cujo único objetivo é a glorificação do Espírito. Olha que interessante. Então, todas essas obras, né, que foi codificada por Kardec, que foi implantada a codificação da doutrina espírita, foram com qual objetivo? A glorificação do Espírito, nada mais, não das religiões, do Espírito, ok? E um deles, doutor da lei, lhe fez uma pergunta e pô-lo à prova. Então perguntaram para Jesus para prová-lo, né? Jesus estava sendo provado a todo momento, né? E perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele já respondeu, amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Então esse é o maior mandamento, que está acima de qualquer coisa. Este é o maior mandamento, o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, né, de todo o teu espírito, Deus acima de tudo. E o segundo é o quê? Amar o teu próximo, seu semelhante, né, como a ti mesmo, como você se ama, como você quer bem a você mesmo. Tá? Isso está escrito em Mateus 22, 35 e 39. Antes desses dois princípios, somente a dúvida acompanhava aqueles que desejavam de alguma forma compreender como se processa a justiça divina. Antes desses dois princípios. Necessário se faz que o homem eleve-se acima desta vida. É preciso olhar para o passado, para existências anteriores, onde encontram-se as causas dos sofrimentos e das alegrias de hoje. Então, hoje, nós já vimos várias vezes aí, que estamos vindo de um passado, né, de vidas passadas. E se faz necessário que o homem se eleve nesta vida, que olhem com os olhos atrás, para poder entender todos os sofrimentos, todas as alegrias que nós vivemos hoje. Então, o futuro depende de hoje, né? Do que nós fazemos hoje. Mas o passado nos trouxe até aqui. E estamos vivenciando tudo aquilo que já fizemos no passado. Essa é uma verdade, né? Sem o conhecimento da reencarnação, jamais conseguiremos conceber um Deus soberanamente bom e justo. Precisamos reencarnar. Precisamos estar revendo todas as nossas vidas para poder chegar a conceber e a conhecer um pouco e para poder entender um Deus justo e bom. Pois de alguma forma ele se tornaria parcial, uma vez que alguns nascem em berço de ouro, enquanto os outros em condições paupérrimas. Então,
até para que possamos entender o porquê dessa vida, né? Por que alguns já nascem, né, em berços de ouro e outros em condições muito paupérrimas, né? Poderiam dizer, se é um Deus bom e justo, porque todo mundo não nasce igual? Porque cada um tem os seus merecimentos, né? Cada um já vem de vidas passadas com os seus merecimentos. Como explicar aquele que brota saúde em frente ao que desde tenra idade demonstra fragilidade orgânica? Como explicar isso, né? Aquele que às vezes até abusa demais, mas tem uma saúde de ferro. Agora tem uns que não fazem nada, tem uma saúde muito frágil, vivem doente, vivem acamado. Você olha para a pessoa, você vê a doença em si, né? Como compreender isso? Por quê, né? Então também temos que entender que todos nós vivemos de vida passada. Não sabemos o que nós causamos lá atrás e como estamos passando hoje. A lei da causa e efeito, lembra que nós comentamos? Então, como compreender, né? Inúmeras doenças, problemas psíquicos, famílias onde seus integrantes odeiam-se entre si, enquanto que outras a paz reina soberanamente, e como também entender os laços que nos liga, né, nos familiares e amigos, sem levar em considerações as vidas anteriores das criaturas. Então, quando passamos a olhar nossas vidas anteriores, nossas vidas passadas, compreendemos muita coisa, que nós fomos bons ou ruins, que nós viemos de determinadas situações, estamos convivendo com as mesmas pessoas da época passada, em situações diferentes, então estão sendo provados, resgatando coisas do passado aí para melhorarmos, para atingirmos uma aceitação melhor, um caminho melhor para as nossas evoluções futuras. Ok, gente? Velhas concepções já desgastadas pelo tempo, que já não atende mais às necessidades da razão, nem o avanço da ciência, acabam por criar alguma lacuna entre o conhecimento atual e as noções do céu, do inferno, do sofrimento, das angústias e das alegrias. Era necessário que algo novo viesse para que pudéssemos vislumbrar com maior nitidez o Pai amado ao qual devemos tudo que somos. Então era preciso, né, que alguma coisa acontecesse para que possamos conhecer o nosso passado, tudo que nos acontece, para que possamos entender, para que possamos ver a veracidade dessa justiça divina que nós estamos falando, né? Era preciso, né, que alguma coisa nova viesse, né? E aí entender com clareza, né, todos esses conhecimentos, né? Ter noção do céu, do que é o céu, o que é o inferno, do que é o sofrimento, as angústias, as alegrias. Nós precisamos entender isso, tá? Vamos ver agora aqui um pouquinho das causas do sofrimento, apesar de nós já estarmos vendo alguma coisa. Não é possível que o Pai tenha sido justo com aquele que sofre desde tenra idade, não mesmo sabendo que, porque sofreu, aquele que sofre deve ter consciência dos tormentos, porque passa o efeito e não a causa. Porque passa é efeito e não causa. Então, se tudo que nós passamos na vida, com certeza é um efeito, né? Um efeito do que nós provocamos, do que nós fizemos do passado, né? Não é uma causa. Eu não estou passando por uma situação por ser vítima, inocente. Por um efeito diferente. Como pode ser assim se nenhum mal fez nessa vida? Então, às vezes nós ficamos pensando, poxa, a criança muitas vezes já nasce com problemas sérios, né, nessa vida. Ele não fez nada de mal para ninguém. Como é que ele está nessa situação? Nesta vida. Vamos ver em vidas passadas. Bem, pode não ter feito nada nesta vida, mas é imprescindível considerar as vidas anteriores, né? Deve ser considerada a individualidade que tem na existência atual, nada mais do que o resultado dos desajustes cometidos em existências anteriores. De
que não foram reparadas. Então, se cometemos alguns desajustes nas vidas passadas e não reparamos isso, com certeza vão estar sendo reparadas agora. Aqui um ponto muito importante. O Divino Mestre jamais enunciou o sofrimento como algo indispensável. É verdade, né? Jesus nunca disse isso. Que você tem que passar por sofrimento, né? Que isso é indispensável. Jesus nunca afirmou isso. Para que o ser humano cresça, mas a rebeldia que faz o sofrimento é o último recurso para que o homem acorde do seu egoísmo e passe a modificar o seu mundo mental. Então, muitas vezes por culpa nossa mesmo, né, gente? E aí temos que modificar nosso corpo mental, temos que mudar nossas atitudes, ok? Segundo Emmanuel, o sofrimento consegue penetrar nos escaninos da consciência de uma forma que não podemos ainda compreender, né? Não conseguimos compreender como que esse sofrimento consegue entrar, né, nesses escaninos da nossa consciência e provocar tudo isso. Não conseguimos compreender. No entanto, é sempre um benefício para o renitente que não quer ver nada além de si mesmo. Então, tem pessoas que são fissuradas a si mesmo, não abrem a guarda, então acabam passando por essas situações para que possam abrir a guarda, né? Com certeza, a receita para o nosso crescimento não é a dor. Nós não precisamos da dor para crescer, nós precisamos de consciência, de ato, nós precisamos de discernimento, nós precisamos caminhar no sentido bom da coisa. Mas sim o amor, algo que está no âmago de todos. Olha que interessante, não precisamos da dor, mas precisamos do amor. Pois somos centelhas divinas. A nossa origem, o pano de fundo de nossa consciência é Deus. E este não quer que sua criatura sofra, mas que eduque e viva em fraternidade. Então nós precisamos mudar, precisamos viver em algumas coisas, precisamos abrir as nossas mentes para algumas coisas para que possamos deixar os sofrimentos e viver felizes. O que se repara também na proporcionalidade entre a falta e a pena, não podemos conceber que uma falta temporária, resultado da imperfeição do homem, possa ter consequência eterna e irrevogável. Se assim fosse, não haveria justiça. Se Deus é perfeito, a condenação eterna não é possível. Então, assim, esse negócio de condenação eterna porque eu sou mal está errado. Deus está sempre dando oportunidades para que cresçamos, para que possamos atender, modificar, e aí passamos dessas situações terríveis às situações boas. Vai depender muito das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Todos sofrem na medida em que fizeram os outros sofrerem, até que se arrependam e sintam a necessidade de reparação, onde então poderão enxergar o fim da situação penosa. Olha que interessante. Quando passamos a reparar isso, né? Passamos a enxergar que nós temos que melhorar em alguma coisa, chega o fim dos nossos sofrimentos. Passamos para outras situações, ok? Há que considerar também as dificuldades que têm origem nos atos cometidos no presente. Segundo André Luiz, 80% de nossos problemas atuais não têm origem no passado, mas na desordem mental a que nos entregamos. Muitas vezes passamos por situações em nossas vidas passadas e criamos realmente uma desordem mental. Arquivamos muitas coisas ruins e muitas vezes não é tanto pelo que fizemos, mas mais por essa situação que criamos. Vivenciamos problemas o tempo todo. E aí voltamos para cá cheio de problemas diante desse corpo mental, dessa desordem mental que nós temos arquivadas em nossas vidas. A imprevidência, o orgulho e a vaidade são
algumas das causas presentes na falência dos homens, na vida presente. Tendo consciência disto, é muito importante nos questionarmos todos os dias a respeito do que fazemos ou deixamos de fazer. E quais as causas que nos fazem tomar dessas decisões. Uma análise diária de nossos atos auxilia na reconstrução de nossos destinos. Isso me faz lembrar bem Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando encarnado, ele saía pela manhã, fazia suas preces, saía pela manhã. Quando ele voltava à tarde, ele ia fazer de novo as preces, ele chegava e falava: o que eu fiz hoje? Fiz isso. Ele anotava tudo. Eu fiz isso, fiz isso. Aí ele falou: eu agi desta forma, eu tomei essa atitude, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. E aí ele começa a analisar: será que o que eu fiz foi bom? Isso que eu causei prejudicou alguém? Essa hora que eu me dediquei a isso foi bom para alguém? Então, sim, esses questionamentos levaram ele a se modificar a sua conduta diária. Então, quando ele saiu no outro dia, ele já estava precavido daquilo que tinha feito no dia anterior. Estava modificando, estava vivenciando outras situações. É muito interessante isso, gente. Quem de nós fazemos isso? Quem chega em casa à noite e começa a avaliar o seu dia e começa a pensar no que fez, se foi bom ou não, se prejudicou alguém, se trouxe alegria, se fez coisas boas para alguém? Quem? Difícil, né? Para que o sofrimento seja proveitoso, é necessário aplicar algo que Divaldo Pereira Franco cita em uma de suas entrevistas sobre a justiça divina. Então, Divaldo Pereira Franco, quando fez uma palestra, numa entrevista, né, sobre justiça divina, ele deu um exemplo de aplicação. Vamos ver. Resignação dinâmica, ou seja, aceitar o destino como processo natural para o nosso adiantamento, sem deixar por isso de buscar as melhorias de nossas condições. Resignação dinâmica, hein? Que seria isso, né? Se resignar dinamicamente, ou seja, aceitar destino como processo natural para o nosso adiantamento, sem deixar por isso de buscar as melhorias para as nossas condições. Ou seja, é não revoltar-se contra Deus pelas vicissitudes do presente e fazer o máximo possível para melhorar cada vez mais. Interessante, se melhorar cada vez mais. Emmanuel também deixou uma mensagem aqui dizendo assim: aflição de hoje, dívida de ontem. Aflição de hoje, dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Olha como mudou. Aflição de hoje, né? Dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como a radiografar-te certas zonas do ser. É como se radiografar-te, né? Tirar radiografias do nosso ser, para ver o que tem, como somos, como agimos, de modo a verificar o que ele é de equilíbrio. Olha que interessante. Nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstrem ou pelas culpas que contraímos. Nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzem ou se extingam, sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Servir e trabalhar. Simples, né, gente? Mais difícil, né? E Emmanuel continua aqui. A grande lei da justiça divina se traduz perfeitamente nesta máxima: a cada um
suas obras. Deus não produziu o mal, mas este é o fruto da ignorância dos homens. Deus apenas o permite, porque sabe que dele sairá um bem maior. Na matemática do universo, o destino dar-se-á sempre aquilo que lhe dermos. Uma questão de troca, né? Se fizermos, vamos receber. Vamos ver um pouquinho agora da vida futura. Eis uma questão que nos aflige de certo modo, porque sem termos a noção de que a vida não cessa no cerrar dos olhos, cometemos muitos equívocos que prejudicam o caminho evolutivo do ser. Então é isso mesmo, né, gente? Se não temos noção, né? Quando a gente fecha os olhos achando que acabou tudo, nós não temos noção do que é, né? Então, sempre vai acabar prejudicando o caminho evoluído se a gente acabar agindo assim. A vida não termina ao cerrarmos os nossos olhos. Não tendo consciência de que a vida futura depende de nossas ações do presente, o indivíduo busca todos os prazeres materiais ao seu alcance, sem se preocupar com as consequências. O homem, pensando apenas no presente, comete todos os excessos possíveis, bebidas, fumos, sensualidades, e acaba construindo para si mesmo problemas de ordem moral e física. Então, quando acabamos nos envolvendo com esses excessos, né, seja lá de que for, a gente acaba perturbando mesmo a nossa ordem moral e física. É comum nos depararmos com recém-nascidos que já trazem dentro, desde o útero da mãe, problemas vasculares, pulmonares, renais, hepáticos, problemas conquistados ao preço dos excessos de outros tempos. Então, se numa vida eu passei a abusar muito do fumo, com certeza em outras vidas eu ouvi com problemas pulmonares sérios. Entendeu? Bebida, drogas, vícios, né, de postura, de comportamento, vamos trazer muitas coisas ruins nas próximas reencarnações. E assim o homem empilha faltas inúmeras contra a própria consciência, por pensar que ao morrer estará tudo terminado. Então, assim, a gente acha que depois que morrer acabou tudo, né? Vamos ficar lá só aguardando o julgamento, e não é nada disso. Nós vamos estar continuando a nossa vida que temos aqui, só que lá de maneira diferente. Lá vamos estar sendo observados diretamente por todos. Lá o nosso pensamento é a alma da nossa vida. Então nós abrimos nosso pensamento para todos, em todos os lugares que estamos. Todos conhecem todos no seu íntimo. Não conseguimos esconder nada de ninguém. Ok? A morte para o materialista, que pensa apenas nessa vida, tem caráter horrorento. Dor, sofrimento, sentimento de perda são alguns dos temperos deste momento para aqueles que passaram a vida alimentando o ateísmo, né? Deixando de acreditar realmente. Quando nos deparamos com a enfermidade de alguém em tenra idade, abandonado com tudo que a vida pode oferecer, a mão logo nos apressamos em dizer: coitado, é uma pena. Ele tinha tudo, era muito feliz. Geralmente a gente pensa assim mesmo. Nem por um momento pensamos na fase evolutiva daquele ser, nem nos apercebamos de quais as consequências dessa pseudo-tragédia para as vidas futuras dessa criatura. Apressamos-nos a dizer que Deus é injusto, que se Deus existisse, nada disso estaria acontecendo. Erramos sempre ao desconsiderar a vida futura. Então, gente,
antes de reclamarmos de Deus, antes de julgarmos sem termos razão, é muito importante que olhemos para o passado. Olhemos a conduta de cada ser humano, de cada pessoa. A ignorância espiritual, o desinteresse com as coisas além da matéria, o ceticismo costumeiro e a despreocupação com o próprio destino sempre proporcionarão como colheita o medo, a incerteza e a decepção. É muito interessante isso aqui, gente. Ignorância espiritual, desinteresse com as coisas além da matéria, ceticismo, não acreditar, né? E a despreocupação com o próprio destino sempre proporcionarão como colheita o medo, a incerteza e a decepção. Quantas síndromes temos aí, né? Do medo, da incerteza, da preocupação, da decepção. Quando a humanidade compreender que a vida presente não passa de um elo entre a vida passada e a vida futura, se tornará mais razoável em suas resoluções, mudarão radicalmente os valores e com certeza uma nova humanidade estará sobre a Terra, consciente, uma humanidade que pensa, que age, que tem a razão acima de tudo. Renovada os seus conceitos, a preguiça, os excessos de todas as ordens, o materialismo desmetido, serão afastados para que seja valorizada a vida. As qualidades morais, a vontade de avançar espiritualmente, com certeza a Terra estará transformada. Então, para que possamos transformar a Terra, nosso planeta, nós temos que valorizar a vida, né? Ter qualidades morais, vontade de avançar espiritualmente, com certeza, com muita certeza, né? Aí conseguiremos transformar a nossa Terra. Nos diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Vejamos que não é subordinado ao sofrimento do culpado e assim sua depuração e suas boas ações. O homem, quando desencarna, responde por todos os seus atos da terra, pelas mazelas que não aniquilou do seu caráter. Durante sua vida na carne, suas dificuldades ou facilidades dependerão maior ou menor grau de depuração que alcançou, do que conseguimos melhorar durante a vida, né? Depois do desencarne é que vamos ter realmente esse filtro de saber se melhoramos ou não. Para que a parte da humanidade que resiste na Terra, cabe ainda mais uma responsabilidade, uma vez que já teve todos os meios para instruir, já não pode mais se contentar apenas não fazer o mal. Também será considerado como falta todo o bem que poderia fazer ou não fez. Então é muito interessante, com todos esses ensinamentos que veio em nossas vidas, que estivemos aí, Jesus, todos os profetas, a doutrina espírita, tudo que nós estamos sendo passado aí pelos espíritos, pelos amigos protetores. E aí a gente vai chegar lá e falar, eu não fiz o mal. Mas aí vão te perguntar, e cadê o bem que você fez? E aí também será cobrado. Não só pelo mal que não fez. Né? Não fez mal, tudo bem, mas fez alguma coisa boa? Ajudou alguém, proporcionou alegria, colaborou com as pessoas, tirou, enxugou lágrimas, abraçou aqueles que estavam necessitados, transformou a vida de alguém? Tudo isso será confiscado, será confirmado com você lá. Facilmente chegamos à conclusão de que conhecimento é responsabilidade. Nada que o Pai nos confie deve ficar a cargo da preguiça. Então, quando Deus nos confia uma situação, nós temos que abraçar, nós temos que levar em frente. Certo, gente? Materialismo afrodisíaco.
da irresponsabilidade moral. Quem disse isso foi Emmanuel. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado mais um pouco dessa reflexão, né, sobre a justiça divina. Qual é a justiça divina? Tudo isso que Deus vem fazendo já há muito tempo, muito tempo em nossas vidas. Se hoje já somos melhorzinhos que um tempo atrás, são por essas oportunidades, são por essas justiças divinas. Deus é justo, é bom, é caridoso, é Pai. Ele te dá oportunidades a todo momento. E nem por isso vamos deixar de fazer, né? Vamos valorizar, vamos dar valor a tudo isso. Ok? Fiquem com Deus, uma boa semana. Vamos estar nos encontrando domingo que vem novamente, se Deus assim permitir. Vou trazer mais um tema para vocês. Já estaremos bem próximo do Natal, né? E talvez eu traga alguma coisa sobre o Natal aí, para que a gente possa descontrariar um pouquinho aí os nossos temas durante esse longo período que estivemos juntos aí. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e uma ótima semana para todos. Que assim seja, graças a Deus.